Amigos, famílias, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Nutrição, formação, pós-doutorado, doutorado, professora. Mas a saúde feminina é o ponto alto dessa conversa. Doutora Letícia Mazepa, seja bem-vinda aos estúdios do Bioma 7 Podcast. Obrigada, Elton. Um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto tão relevante, né? Que é a nutrição na saúde da mulher. Certo. E hoje a gente vai conversar a saúde feminina voltado para o foco da fertilidade, certo? Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta aqui de bate-pronto para você. A procura pelos tratamentos da fertilidade, elas cresceram além do ginecologista, certo? Exato. Já estão na nutrição. Existem outras áreas que estão já abraçando essa causa em prol dos casais que querem ter o primeiro bebê? Existem muitas áreas, é um tratamento de fato multidisciplinar. Certo. A acupuntura poderia ser um exemplo bem clássico, então é comum nós encontrarmos tentantes, casais tentantes, né, que começam, a porta de entrada normalmente é o ginecologista, um especialista em reprodução assistida, em reprodução humana, que vai encaminhar de acordo com a demanda. Então, a acupuntura, a exemplo até da questão do estresse influenciando na questão da fertilidade, tende a ter um crescimento significativo de buscas para as mulheres e para os casais de uma forma geral. Sim. Se outrora, num caso desses, o casamento já era uma pressão, né, social para cima do casal, não somente da mulher, né? O homem também fica ansioso, ele também quer corresponder e agradar todo mundo. Agora, também, depois do casamento, existe também, às vezes, a dificuldade da gestação, da gravidez. Me conte um pouco, para o público saber a tua história, certo? Por que a devoção pela nutrição? E quando eu falo devoção, pessoal, é uma moça, é uma médica, eu considero, apesar de ser nutricionista, que está ou na sala de aula ensinando e, ao mesmo tempo, aprendendo com isso, e estar na clínica acompanhando ginecologistas na sua própria clínica. Então, por favor, me conte um pouquinho a tua formação e por que essa bela escolha para ajudar os casais hoje em dia. Perfeito. Bom, inicialmente, Elton, eu nunca quis ser nutricionista. Por incrível que pareça, eu queria ser advogada. E eu já quis ser jornalista também na mesma época. Então, foi uma escolha a partir de uma visita a uma nutricionista, quando eu estava na época de vestibular, e aquilo me encantou. Então, naquele momento, eu decidi que era o caminho que eu ia trilhar. Então, fiz nutrição. E a minha mãe, como professora aposentada, hoje ela sempre falou, né? Ah, você deveria ser professora, você deveria ser professora. Então, fui para o mercado, inicialmente, depois da minha formação. Me formei na Universidade Federal do Paraná. E fui para o mercado, fui conhecer o mercado, ter experiência. E, a partir disso, fui pensando em programação da vida. Então, vou fazer um mestrado e vou me aventurar na vida acadêmica também. E foi o que eu fiz. Então, juntamente com os atendimentos, tive essa vida paralela acadêmica, né? Fui fazer o mestrado também na Universidade Federal, e daí a gente acaba não parando nunca mais, né? Então, segui com doutorado também na mesma universidade, e aí fui seguindo carreira acadêmica junto disso. A parte da escolha em trabalhar com fertilidade e saúde da mulher veio com o meu próprio diagnóstico de endometriose. Então, eu tive o diagnóstico com meus 30 e poucos anos e comecei a estudar mais sobre isso para poder me ajudar, né? Entendendo que a nutrição poderia fazer, de fato, muita diferença. E dentro do cenário da fertilidade, a endometriose é um braço importante. Então, isso foi trazendo esse mundo, né, dentro da saúde da mulher de uma forma geral e depois afunilando muito para a questão da fertilidade da mulher e do casal. Então, a gente vai falar muito da fertilidade da mulher hoje. Sim. E acho que é importante até ressaltar que a responsabilidade ela é 50%. Antigamente, tinha muita essa atribuição, né, da mulher não poder ter filho, da mulher não conseguir engravidar, mas hoje a gente sabe que nós precisamos de uma saúde plena do homem e da mulher para que a gente consiga, de fato, ter sucesso dentro do processo, seja ele natural, seja por auxílio das técnicas de reprodução assistida. Perfeito. Teu doutorado, você focou em quê? Qual pesquisa foi? O meu doutorado não tem uma relação muito estreita com fertilidade ou saúde da mulher. Tá. Ele tem uma relação com base alimentar
principalmente focando a parte de antioxidantes e compostos bioativos. A gente fala muito sobre isso na nutrição. Então, a minha pesquisa foi em relação a fitoquímicos. Então, eu fui para a área da química, da bioquímica, mas também associando com o efeito desses compostos químicos no contexto de saúde de uma forma geral. Ela já ganhou muitos alunos e hoje provavelmente amigos, né? Porque seguiram carreira. Qual que é a diferença de você lidar com o aluno academicamente e você lidar com o paciente? Olha, uma pergunta importante essa, né? Bom, o paciente ele tem uma dor. Né? Eu acho que essa é a primeira diferença, assim, principalmente o paciente, o casal, a mulher que vem buscar o atendimento nutricional, seja para tentar engravidar, seja pela endometriose, pelo ovário policístico, seja por conta disso, ele tem uma dor. Então, a primeira questão é saber ouvir essa dor e, em contrapartida, entregar um caminho possível para que a gente silencie, sane, tente resolver da parte nutricional essa dor. Entendi. O aluno, a gente vive um movimento diferente em 2025, né, do que quando eu fui aluna há mais de 20 anos atrás na universidade. E da mesma forma, às vezes o aluno não sabe que ele tem uma dor, mas o professor identifica que ele tem algumas dores, e eu acho que, além da questão acadêmica, faz parte esse acolhimento e esse entendimento para que ele também se encante por aquele conteúdo, por aquele momento em que nós estamos juntos em sala de aula, e que ele prenda esse conteúdo, que ele prenda esse entendimento para seguir uma carreira de sucesso e que possa fazer um bom atendimento aos seus pacientes também, né? Eu trago essa pergunta, Letícia, porque é de extrema relevância as pessoas entenderem que quando sentam num consultório onde a pessoa faz a parte clínica e no outro momento do relógio do dia ela tem os seus alunos, que é a ciência, né, propriamente dita, eu acho que isso traz um empowerment, uma significação não somente honrosa, mas pontual. Porque o que está acontecendo na clínica às 9 da manhã, você leva para a sala de aula à noite e vice-versa, e você fala para o paciente, quando eu falo com os meus alunos, sobre fitoquímicos, enfim, essa troca aí. Vamos lá, saúde feminina, saúde do casal, saúde do homem também. Qual que é o perfil do teu paciente hoje? Perfil do meu paciente, principalmente pensando no fator fertilidade, são mulheres acima dos 35 anos que optaram por seguir carreira, por seguir a sua formação, né, profissional e deixaram a maternidade para mais tarde. Certo. Então, fizeram um planejamento e, a partir de agora, estão investigando, né, possíveis intercorrências que possam estar levando a uma dificuldade de gravidez. Certo. Esse é o meu principal público. Tá. As pessoas te procuram por indicação já do ginecologista ou já estão fazendo o caminho contrário já? As duas coisas, porém, o principal caminho é via indicação de ginecologistas. Então, você anda par com médicos e falando de multidisciplina mais uma vez. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Você é a favor da multidisciplina? Muito. Somam? Muito. As áreas se somam mesmo? As áreas se somam. Nós não conseguimos fazer absolutamente nada sozinhos, né? Eu sempre costumo dizer que sem a nutrição, principalmente como base para todo o tratamento de saúde, a gente não consegue seguir, né, por longo prazo. E da mesma forma, né, o médico vai ter a prescrição das medicações necessárias, ele vai ter o olhar do tratamento que aquele casal vai precisar seguir, e isso também vai impactar em todo o processo de conduta nutricional. Então, certo. Nós somos complementares o tempo todo. Tá. Essa pergunta eu acho que é de ordem prática, vamos lá. Na semiologia clínica do consultório médico, o paciente já dá com os exames, hemograma, exame de imagem, tudo o que for preciso, que ele solicita, e daí ele te encaminha para a tua sala ou para os teus contatos da tua clínica. Você pega e dá continuidade para daí, com a tua expertise da nutrição, você continuar orientando esse paciente. Exato. Essa é a lógica. Essa é a lógica. O histórico clínico médico ele vai ser muito importante para embasar toda a conduta nutricional. Tá. Então, dentro dessa perspectiva, quando o paciente chega no meu consultório, eu vou focar muito em comida, em alimento, em hábito. E por mais que os exames sejam importantes, de fato eles são para muitos tratamentos,
Eu sempre costumo dizer, inclusive para os meus alunos, que o principal instrumento que nós temos no consultório de nutrição é a anamnese. É ouvir, saber perguntar, saber o que você vai anotar, porque é isso que vai determinar a conduta. Entendi. A partir desses exames prévios, da anamnese, do próprio prontuário que ele traz do médico, nós fazemos algumas complementações eventuais que, para a nutrição, serão interessantes também. De um modo geral, a gente lê, principalmente em rede social, e eu sei que a gente tem que tomar cuidado sempre, que a população está carecendo de alguns nutrientes. Exemplo da vitamina D. Existem outros marcadores que vocês, como cientistas, têm notado na população em geral? Vitamina B12 é comum baixa? Ser mais baixa em alguns públicos em específico. Nós temos alguns sinais clínicos que podem predizer uma possível deficiência e alguns públicos mais pontuais também. Então, por exemplo, eu sei que idosos, no geral, eles tendem a ter uma vitamina B12 menor, porque a biodisponibilidade da B12 fica prejudicada por questões de digestão, né? Por fatores alterados no processo de digestão inerentes à fisiologia do envelhecimento. A vitamina B12 é um fator importante, ferritina mais baixa também é um fator importante, é um fator de atenção quando a gente está tratando uma mulher que está tentando engravidar. Então, são outros dois nutrientes que frequentemente aparecem com uma deficiência nesse público que eu atendo, em especial. Endometriose ou ovário policístico e outro exemplo, dificuldades para engravidar. Como é que você analisa a endometriose, por exemplo, em deficiências vitamínicas? Não sei se eu posso te perguntar assim, ou, de repente, geralmente, quem sofre de endometriose também está com algum quadro, geralmente, de alguma deficiência. Como é que está o perfil desse paciente aí? Certo. A primeira questão é endometriose, quando a gente vai olhar os estudos mais recentes, em termos nutricionais, parece ter uma associação importante com alteração de perfil intestinal, alteração da microbiota intestinal. Então, olhar para a saúde intestinal é um fator preponderante, não só porque isso ameniza a inflamação corporal, mas isso também vai contribuir para a melhor absorção dos nutrientes, então esse é um fator relevante. É comum observarmos deficiência de vitamina D nas mulheres com endometriose, por exemplo, e as demais não existe um padrão, a gente vai precisar avaliar de fato individualmente, né? Se existe algum sintoma que possa correlacionar com alguma determinada deficiência, como qualquer outro paciente. Tá. Por que se associa o complexo B, principalmente a B12, ao cérebro, aos neurotransmissores, por favor? O complexo B tem um fator bem importante nesse processo de neurotransmissão, de memória, né, do próprio funcionamento das mitocôndrias. Então, normalmente, a sua deficiência vai fazer com que a gente tenha um funcionamento, não diria inadequado, né, mas talvez insuficiente, enfim, da função cerebral de uma forma geral, né, dessa neurotransmissão, e principalmente do funcionamento mitocondrial. Por isso que também é uma vitamina que interfere no sintoma fadiga. Então, é comum a pessoa com deficiência de B12 ela relatar que ela não tem energia para nada, né? Então, a gente às vezes ela acha que é simplesmente trabalho, cansaço. Isso é uma questão bem comum em relação ao complexo B. Às vezes o indivíduo chega no consultório e ele fala: eu não tenho vontade de fazer nada, eu tenho preguiça. Só que ele não consome um alimento integral, que é fonte de vitaminas do complexo B, ou tem um consumo muito baixo de carnes vermelhas, que são fontes de vitamina B12. Então, a gente já vai avaliando que nem sempre é preguiça, né? Às vezes é deficiência nutricional, e muitas vezes é deficiência nutricional. É curioso você mencionar esses itens. Assim, o Bioma 7 é um podcast de serventia pública, social, e ele é apolítico. No entanto, eu ando lendo, já recebi mensagens, quando eu recebo o pessoal da saúde, sobre dietas veganas e dietas mais restritas ainda. Quais são os riscos que uma pessoa pode ter por não absorver, por exemplo, nutrientes que só tem na carne, ou só tem nos ovos, ou só tem, de repente, em outros itens, mas que pela cultura ou lifestyle dela, que se fala muito, ela está deixando de absorver. Quais são os riscos? Se não tiver acompanhamento, nós teremos riscos de deficiências nutricionais, a exemplo da B12, do ferro, e que a B12, por exemplo, nos veganos e vegetarianos, muitos vegetarianos, não todos,
é necessária a reposição suplementar, não tem opção. Ele vai ter que suplementar para o resto da vida. Então, o teu recado é acompanhar. Acompanhar. Vive-se muito bem sem carne. Eu acho que esse recado é importante. Não é um problema ter uma dieta vegana, vegetariana. Isso. O problema é o indivíduo que sempre foi onívoro, ele sempre consumiu todos os alimentos e da noite para o dia ele resolve que ele vai mudar o estilo de alimentação por conta. Só que quando a gente faz uma substituição de uma proteína animal por proteínas vegetais, a combinação de alimentos, fontes de proteínas vegetais, por exemplo, ela tem que ser bem orientada, porque aí sim, a médio prazo, a longo prazo, essa deficiência ela vem. A menina de 35, 30 anos chega ao teu consultório e começa a fazer o tratamento contigo e com o médico auxiliando. Existe chance dela ter um ganho no total da saúde dela, como pele, cabelos fortes, unhas fortes, por estar tratando a questão da possibilidade de engravidar? Olha, Elton, não só ela, mas a família inteira. A família inteira. Se seguir exatamente esse padrão alimentar. E é muito interessante a pergunta, porque essa semana eu atendi uma paciente, um casal, na realidade, que eles fizeram um acompanhamento prévio comigo para fertilidade, eles precisaram optar por fertilização in vitro. E eles fizeram a transferência do embrião num dia, no outro dia ela já estava no meu consultório porque ela já queria as orientações para a gestação, né? Então, estavam super ansiosos. E uma das coisas que ela me falou, Letícia, eu não sei o que você fez comigo, mas eu fui no meu cabeleireiro semana passada e ele falou, quem que está te acompanhando? O que você está fazendo? Né? Porque teu cabelo está melhor do que nunca. Ela sempre teve um problema de queda de cabelo bem significativo. Então, sim, faz toda a diferença, né? A gente está falando do cabelo aqui, que é uma questão estrutural que parece simples. O sono melhora? O sono melhora. O estresse equaliza? Tentamos, né? O estresse. A questão dos casais que estão tentando engravidar, a gente sempre diz, o estresse vai ser parte do processo, né? O que a gente puder fazer para amenizar, amenizamos. Fitoterapia ajuda muito nesse sentido, né? Extratos, melhorar a qualidade do sono com o uso da fitoterapia, geralmente é algo que a gente lança a mão e que costuma funcionar muito bem. Certo. Curiosidade aqui, por que o ácido fólico é importante durante a gestação? O ácido fólico ele é importante para a formação da espinha bífida, né? Então, quando a gente tem uma deficiência de ácido fólico nesse início do processo, a gente tem um risco do fechamento inadequado desse tubo neural. Então, a gente, normalmente, desde o preparo, desde a intenção de engravidar, nós já entramos com a suplementação de ácido fólico e até os próprios médicos que fazem o encaminhamento, eles já costumam trazer essa conduta. Então, é comum que a paciente já chegue para mim com o uso do ácido fólico e aí eu só vou complementando com a cerejinha do bolo mesmo. Níveis ideais de B12 na população em geral? Bom, nós temos recortes de laboratório que vão de 200 e pouco a 600 e pouco, né? De forma geral, os estudos mostram que uma B12 em torno de 500 a 600 seria um valor ideal. O valor ideal. O valor ideal. Muito se fala dessa quantificação, mas tudo é relativo, né? A gente tem que sempre avaliar sintomas, a gente tem que avaliar sempre o fato de não estar muito próximo de níveis inferiores nem superiores. E hoje há um entendimento de que níveis muito altos de B12, acima de 1000, por exemplo, seria ideal em termos de saúde. Não temos nenhum subsídio de estudo científico para poder comprovar. Moral da história, novamente, como os teus professores falavam, a clínica é soberana. Perfeitamente. Me conte uma coisa, eu quero pegar o gancho, porque você manja pra caramba. O pessoal aí que faz as loucuras pro verão, certo? Quais são os cuidados que essa piazada do bem aí tem que tomar cuidado? Tá. Você diz em relação a emagrecimento, principalmente, ganho de... Além disso, a ficar com o Instagram bonito. Porque eu já noto que as pessoas estão querendo ficar bonitas pro Instagram e não é nem para si mais. A questão do imediatismo, principalmente quando a gente associa com nutrição, e querendo ou não, a gente tem que passar pelo assunto emagrecimento nesse sentido, né? Ele nunca é benéfico a médio prazo. Então, o que a gente percebe de forma geral? Pessoas que fazem dieta, a vida inteira farão dieta. Né? É meio estranho falar isso, mas é como se o tempo inteiro eu estivesse me programando para um evento, para o verão, para um casamento, para a formatura, para algum momento, né? Só que esse momento chega, e aí, depois, o que a gente faz? E acho que, puxando esse gancho não só do verão, mas do momento em que nós estamos com
um uso muito significativo das chamadas canetas emagrecedoras, né? Canetas emagrecedoras. Eu acho que entra muito nesse mesmo sentido, tá? Então, usar uma medicação sem acompanhamento e sabendo que ela muitas vezes é necessária a longo prazo e que tem um custo significativo não é legal. Fazer uma dieta muito restritiva para ficar bonito no Instagram, emagrecer para o verão, não é legal. Por quê? Fisiologicamente, o nosso corpo ele entende o teu peso como um peso-alvo, como um peso saudável. Então, vamos supor que meu peso saudável no entendimento do meu metabolismo é de 80 quilos. Em 3 meses, eu atingi 60 quilos. De forma bem lúdica, o que meu corpo vai pensar? Eu estou em apuros, então eu preciso voltar para os 80. Como que ele vai fazer eu voltar para os 80? Aumentando apetite. E a gente tem algo chamado controle neuroendócrino da saciedade. Você pode repetir isso, por favor? Posso. Então, a gente sempre tem um controle neuroendócrino da saciedade. O que significa isso? Controle neuroendócrino da saciedade. Então, o neuro, né, vem de um controle cerebral, o endócrino vem dos hormônios. Isso eu estou dizendo que tem hormônios orquestrados no nosso corpo que vão cutucar ou neurônios que vão dar fome ou neurônios que dão saciedade. Então, nesse processo de redução brusca de peso corporal, quando eu perco peso muito rápido e de uma forma talvez não acompanhada, não adequada, com nutrientes adequados, é muito mais fácil eu ter um reganho a médio prazo. Por isso que eu digo, quem faz dieta sempre fará dieta. Então, eu fiz a dieta, eu emagreci 20 quilos. Dali a 6 meses, eu recuperei 22. Aí eu vou fazer uma nova dieta. E por que a gente tem essa recuperação? Porque esse controle neuroendócrino, esses hormônios vão agir de forma a fazer você consumir maior quantidade de alimentos para tentar salvá-lo desse sofrimento, que é o entendimento que ele tem de todo esse peso perdido. Hoje, Letícia, eu entendo, principalmente por trabalhar com rede social também, o seguinte. Esse grupo, que não é pequeno, eu posso usar com tranquilidade a palavra perversidade. Onde que eu quero chegar? Eu percebo que pessoas bonitas, fortes, esbeltas, precisam andar com pessoas bonitas, fortes e esbeltas. Erro gravíssimo de comportamento, mas cada um é um. Tá? Quando a pessoa vai para o Parque Barigui correr e já posta, sem problema nenhum. O problema começou a existir em que momento? Que a pessoa foi para o parque, ela chegou e, esqueci o celular. Ela deixa de fazer o esporte porque não levou o registro daquilo que ela tinha que fazer. Eu acho que aí o caminho tem que ser repensado. Faz sentido? Faz todo sentido. E aí nós podemos pensar numa possibilidade de até um transtorno de imagem. Transtorno de imagem. É um diagnóstico médico, né, mas que requer o acompanhamento nutricional. Então, a gente falava antigamente muito em bulimia, em anorexia, mas nós temos a vigorexia, né, onde o indivíduo ele precisa cultuar esse corpo forte, musculoso, esbelto, bonito, né? Então, tudo depende da dose, né, Elton? Ter um corpo bonito, saudável, fazer atividade física todos os dias, eu acho que isso faz parte, né, pode fazer parte da rotina, contanto que não chegue nesse ponto, né, de, por exemplo, puxa, eu vou jantar com a minha família num restaurante agora na confraternização do final do ano e eu vou levar minha marmita. Então, será que isso é saudável? Se você está fazendo isso, né, num sentido que te faça bem, que não agrida a tua vida, que não agrida a tua rotina social, tá tudo certo. Mas talvez seja um ponto de atenção. Um ponto de atenção, é verdade. É a psique da pessoa que precisa ser tratada, talvez, não é todo mundo, antes do nutricionista, né? Mindfulness, eu tenho lido bastante sobre isso, e meditação. As pessoas que estão praticando isso também têm bons hábitos alimentares e têm uma rotina equilibrada. Onde que eu quero chegar? Um dos pilares da tua serventia pública chama-se equilíbrio, concorda? Exato. Exato. Mas como que você passa isso para o paciente? Como é que você convence o paciente da palavra equilíbrio? Eu uso muito da minha habilidade acadêmica. Então, acho que no consultório, uma das questões que eu faço uma das questões que eu abordo, né, que eu faço questão de abordar ali, é a questão didática. Então, eu até comento com os meus alunos, não coloquem no cardápio de um paciente 2 castanhas do Pará
se ele não souber para que ele está consumindo 2 castanhas do Pará, né? Que tipo de nutriente tem ali que faça sentido você agregar nesse cardápio? E para o paciente é a mesma coisa. Então, o paciente, quando recebe a minha prescrição, e todos eles sabem que eu mando um vídeo explicativo retomando várias características da minha consulta e contextualizando todos os pontos da prescrição. Eu sempre reforço também que ele não vai chegar em outro profissional, seja um médico ou outro nutricionista, sem saber por que ele está consumindo aquelas 2 castanhas do Pará, né? Então, a primeira coisa ele tem que saber por que ele está consumindo aquele determinado alimento, naquela determinada quantidade, ou aquele determinado suplemento, para que faça sentido dentro do processo de tratamento. Acho que antes do fator equilíbrio, é isso, né? O fator equilíbrio, quando passa pelo transtorno alimentar, que também é algo comum, nós precisamos da ajuda da psicologia, né? Então, a nutrição sozinha, de fato, apesar do mindfulness, que tem o mindfulness eating, né? Apesar de toda a abordagem de nutrição comportamental, a psicologia vai ser bem importante nesse sentido. Mas, para que o paciente atinja o entendimento de equilíbrio, primeiro, ele precisa conhecer a sua dor, ele precisa conhecer o que a nutrição pode fazer pela sua dor, certo, e o que ele está fazendo ou vai partir a fazer, segundo a nossa consulta inicial, que vai sanar ou que vai ajudar naquele processo da dor. A palavra paciência, como é que você leva para o teu paciente? Porque eu sei que é um processo. É um processo. E é difícil, né? Para todos nós, eu acho, independente. E quando a gente senta na cadeira do paciente, também a gente, né, vivencia isso. Mas, mais uma vez, é explicar fatores fisiológicos. Então, tem questões que não saem da fisiologia. E acho que hoje o que pega muito na saúde é o marketing, né? Então, puxa... Já vou entrar aí. Isso aí. O marketing, ele quebra muitos fragmentos da saúde, e eu acho que é uma briga minha no Instagram também. Eu não vou postar os 5 alimentos melhores para a fertilidade, porque isso não existe, né? Então, a gente tem um contexto importante para tratar. Mas o que vai curtir, vai trazer mais curtida, né? Os 5 alimentos para a fertilidade ou a contextualização do equilíbrio, por exemplo, que foi uma palavra importante que você trouxe. Sim. Por que não devemos ir ao mercado, geralmente, ou na grande maioria das vezes, com fome? Porque aí você não vai escolher para matar a fome, né? Sim. Você vai escolher para saciar outros desejos que não só a fome, mas aquela dopamina, que não vai vir de um brócoli, por exemplo. E o marketing, aí que eu queria entrar, é o seguinte, o mercado, os supermercados, as grandes redes, elas estão estrategicamente montadas e disponíveis em prateleiras lá para que você caia na armadilha. No entanto, eu notei também, dos últimos, talvez 10 anos para cá, ou seja, faz um tempo bom e relativo, que o próprio comércio, seja um mercadinho, uma grande rede, os shoppings, eles já estão se adaptando ao momento, aspas, fit, mindfulness, né? Casas com elementos naturais surgindo uma atrás da outra, e loja de suplementos. Suplemento alimentar. Matérias da televisão, desde falsificação a índices baixíssimos daquilo que está prometido no rótulo, certo? E outros que tem tudo que está no rótulo lá, entrega prometida, fidedigna, porém, é a questão talvez não adianta você se entupir de creatina porque você consegue absorver isso aqui de creatina, ou se entupir de proteína porque teu corpo vai absorver isso de proteína. Ou seja, está queimando dinheiro. O que você tem notado nesse sentido também? Porque a creatina está muito bem falada. Muito. Pelo menos em propaganda. Sim. Né? E o whey protein também. Né? E os pré-treinos, toda aquela coisa louca lá. O que você tem para relatar disso aí? Olha, Elton, a maioria dos pacientes chega no consultório e quando a gente não fala a consulta inteira sobre suplemento, o final é sempre isso. Doutora, o que você acha de eu tomar creatina nesse momento?
Ou você não quer prescrever um suplemento polivitamínico e assim por diante. Então, sim, as pessoas foram atingidas, né, com essa informação de que faz bem, de que é necessário. Não é necessário o uso de creatina para todo mundo, não é necessário o uso de whey protein para todo mundo, mas também são ótimos recursos dependendo do objetivo. Então, a gente volta lá atrás. Prescrição se faz dentro do consultório e não na rede social. Né? Então, acho que é o principal fator que a população precisa entender, porque, de fato, existem riscos. Eu acho que nós temos aí um rol de notícias também de, infelizmente, falecimentos por uso de produtos com misturas de fitoterápicos, e, às vezes, as pessoas pensam, né? Mas a fitoterapia é natural, né? E não é simples assim, né? A metabolização, ela é hepática, então, passa por uma metabolização do fígado, e isso é um fator importante. Pode ter uma concorrência com a absorção de medicações importantes que esse paciente faça. Né? Então, é bem relevante que a gente tenha cuidado com isso. E até na busca por um nutricionista que, porventura, possa fazer a prescrição de fitoterápicos, é importante que a população saiba que esse nutricionista ele tem que ser habilitado para prescrever fitoterápicos. Então, não são todos os profissionais que podem fazer isso. Né? De um modo geral, a ingestão de água, né? O famoso problema da água. Eu já li que muita água não é bom, eu já li que água gelada não é bom, e eu já li que a gente tem que tomar um mínimo de água por dia. Qual que é o equilíbrio aí em relação à água, por favor? Certo. Quantidade, acho que tem sido bem popularizado o valor de 30 a 35 ml por quilo de peso, né? É uma quantidade razoável realmente para o indivíduo adulto. É importante avaliar nível de atividade física, então pessoas que fazem atividades físicas extenuantes em ambiente externo, em ambientes muito úmidos e quentes. A gente precisa considerar a perda hídrica durante o esporte, tem uma forma de a gente quantificar isso na consulta nutricional. Água gelada pode, não tem problema nenhum. Água com gás também pode. E, apesar do vasto conhecimento de hidratação, ainda é uma dificuldade muito significativa, né? Principalmente em inverno, de atingir esse mínimo recomendado. Uma questão que eu trabalho muito, alguns chás. Então, se o chá não tem cafeína, como o chá preto, o chá verde, ele pode ser usado como um dos elementos para hidratação, não preponderante, né? Preponderante é a água, mas pode usar chá, pode usar água de coco. Agora, café, álcool, obviamente, eles não entram na lista aí como fatores de hidratação. Leite também é um elemento interessante para ajudar nesse volume de hidratação diária. Pessoas celíacas e pessoas com intolerância à lactose chegam no teu consultório e, às vezes, aquele item seria ideal para ela, mas não pode. Como é que está sendo trabalhado isso? Como é que você ajuda nisso? Ou, às vezes, a paciente chega lá e descobre que é celíaca. Ou que já está com uma intolerância à lactose. Tem disso também? Tem. No caso do celíaco, a restrição do glúten permite substituições alimentares que não tragam deficiências nutricionais significativas, se bem acompanhado também. Né? No caso da fertilidade, a intolerância à lactose é bem mais comum. Então, é comum que a paciente chegue no consultório sem consumir nenhum laticínio pela intolerância à lactose, ou, infelizmente, porque ela ouviu alguém dizer que o leite inflama. E aí, a gente tem que reconfigurar toda essa informação. Na intolerância à lactose, se ela não quiser consumir laticínio, né, ou qualquer situação que leve a isso, o que é preciso prestar atenção? No consumo de cálcio. Então, normalmente, é uma paciente elegível para suplementar cálcio. E aí, o que eu quero frisar para essas populações tentantes? Cálcio é fundamental para a saúde do óvulo. Então, a gente precisa de quantidades adequadas de cálcio e, se porventura não puder consumir via alimento, a gente vai suplementar. E como eu acho que eu sou um bom aluno seu, quem fixa o cálcio é a vitamina D? É a vitamina D. Então, a gente precisa de vitamina D, vitamina A, K e cálcio. Entendi. É uma composição. É uma composição. Entendi. Não é somente a vitamina D. Não é só. E a gente pode até adicionar no combo aí o magnésio. Magnésio. Que legal isso. As farmácias que manipulam hoje, elas já estão entregando num bom nível, bons compostos? No geral, sim. Né? No geral, a gente percebe poucos problemas de manipulação. Tem público, Elton, que eu particularmente prefiro prescrições já prontas do que manipuladas. Né? Isso não é uma regra. Depende muito do direcionamento. Exemplo, gestantes. Gestantes, eu não quero correr o risco de uma manipulação que, porventura, naquele momento,
foi feita de forma inadequada, né? É muito difícil isso acontecer, Na grande indústria. Na grande indústria é difícil acontecer, mas, por exemplo, eu atendo muitas pacientes de fora, né, da região, do interior, às vezes de uma cidade muito pequena, e que eu não conheço a farmácia de manipulação daquela cidade pequena ou da cidade próxima. Então, nesses casos, principalmente, eu prefiro que ela compre a suplementação pronta para garantir qualidade e que ela vá ter o aporte nutricional adequado. Eu vou falar aqui alguns nutrientes, certo? E você me fala quais são os benefícios deles, ou por que ele é importante, tá? Proteína, por que a proteína é importante para o organismo? Proteína é estrutural, né? Então, pensando que a nossa saúde, a nossa longevidade, a nossa imunidade tem uma relação importante com questões estruturais, a proteína, de fato, é fundamental. Então, exemplo, hemoglobina. Ela é uma proteína. Então, eu preciso de proteína para construir novas proteínas corporais. Tá. Células do sistema imune dependem de proteína. E não apenas o músculo, que é o que a gente mais fala. Né? A gente fala bastante do músculo, mas a gente tem, por exemplo, proteínas que são construídas, que são sintetizadas lá no fígado, que são proteínas importantes para transporte de nutrientes. A exemplo da albumina. A albumina é uma proteína. Se eu tenho um baixo consumo proteico a médio e longo prazo, essas proteínas que eu produzo e que têm funções importantes de transporte, a exemplo do transporte de nutrientes, transporte de oxigênio, vão ficar prejudicadas, né? Tá. E aí a gente vai passar para o músculo também. Quanto mais a gente consegue preservar massa muscular ao longo da vida, mais autonomia nós temos também, né, para agachar e levantar sozinho. Isso. Então, de fato, é algo fundamental. Hoje a gente percebe uma dificuldade de consumo proteico em determinada população, como população idosa, por exemplo. Mas, por outro lado, Elton, a gente está num outro movimento que, infelizmente, a gente tem no mercado até achocolatado rico em proteína. Aveia rica em proteína. Tudo virou alimento proteico. Então, tem necessidade que seja nesse formato? Absolutamente não. Tá. Os bons óleos que a gente lê um pouco, como o ômega 3. Importância do ômega 3 para o organismo do homem, da mulher. Bom, ômega 3 ele é um ácido graxo insaturado, ou melhor, poliinsaturado. Tá. E talvez, para resumir de uma forma geral, função de ômega 3, ele é um ácido graxo fundamental para a saúde da membrana das nossas células, né? Então, ele é um protetor de membrana celular. Então, vamos pensar no espermatozoide do homem, né? Esse homem que está também preparando para uma gravidez. Ele precisa de uma proteção desse espermatozoide, que é uma célula, né? Então, toda essa parte de mobilidade, de motilidade, de integridade dessa célula pode ser beneficiada com o uso do ômega 3. Tá. Lá na cenourinha bonitinha, daquele prato colorido que a gente aprende, que a gente tem que consumir diariamente, tem a beterraba e a cenoura. Lá tem o beta-caroteno. Qual que é a importância do beta-caroteno? Beta-caroteno é antioxidante, Tá. né? Então, o tempo todo nós estamos expostos a diversos fatores que aumentam a produção de radicais livres. Tá. Se eu tenho um excesso de radical livre, eu tenho um dano celular maior. Isso vale para cabelo, pele, para todas as células que você possa imaginar. Vamos lá para óvulos e espermatozoides também. Então, quando eu tenho um aporte de antioxidante adequado, eu tendo a preservar saúde celular de uma forma geral também pelo fator antioxidante. Tá. Lá naquele tomatinho do prato, no limão da sua limonada, no suco de laranja, tem a famosa vitamina C. A importância da vitamina C. Também, primeiro fator antioxidante. Mulheres que gostam muito do colágeno, né? A síntese de colágeno, ela é dependente de vitamina C, né? Tá. Então, pensando em saúde de pele, também a vitamina C vai ser fundamental. Mas no contexto de fertilidade, a gente percebe uma resposta muito legal para os homens na suplementação de vitamina C, vitamina E, carotenoides, para melhorar a espermatogênese, para melhorar a produção de espermatozoides. Agora a gente vai para a praia no final do ano e daí come uma ostrinha. E nas guarnições das ceias tem as amêndoas e as castanhas. E nesses alimentos tem zinco. Qual que é a importância do zinco? Vou colocar duas bem fundamentais. Pensando em fertilidade, vou voltar para a espermatogênese, né? Então, ele é importante para a saúde do espermatozoide. Dentro dessa suplementação
gestação, a gente faz suplementação de zinco para homens na maioria dos casos. E o zinco, ele é um cofator de uma enzima que nós produzimos no nosso corpo chamada SOD, superóxido dismutase. Tem um nome bem grandão. Já gostei. E a superóxido dismutase, a gente estava falando do beta-caroteno, né, que é um antioxidante, do próprio zinco, que é antioxidante, mas a superóxido dismutase é um antioxidante endógeno. Eu não preciso comer, eu produzo. Então, quanto mais eu consigo produzir antioxidante, pense que melhor eu consigo manter a minha saúde metabólica de uma forma geral. Tanto é que os níveis adequados de superóxido dismutase têm relação com longevidade também, né? Com redução do risco de doenças crônicas, por exemplo. Aí a gente está passeando na praia, seja no Rio de Janeiro ou nas praias do Paraná, por exemplo, e tem lá aquela quitanda que tem sucos. E está em alta hoje aquele coquetel de sucos de frutas vermelhas. Tem componentes, quais são esses componentes e por que eles são importantes? Riquíssimo em polifenóis, né? Então, polifenóis são fitoquímicos, né? E daí, voltando lá aos meus estudos do mestrado e do doutorado. Então, polifenóis são fitoquímicos que também têm ação anti-inflamatória e antioxidante. Pense que tratar uma patologia, seja uma endometriose, uma SOP, junto com o tratamento médico, ou preparar um casal para engravidar, requer que esse corpo não esteja inflamado de forma constante, né? Que é a inflamação crônica, inflamação de baixo grau. Então, quando a gente trabalha com o consumo de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, atenuando processos inflamatórios de uma forma geral, e talvez o que as pessoas mais escutam, né? Uma dieta anti-inflamatória. Eu vim buscar uma dieta anti-inflamatória. Elementos fitoquímicos, como polifenóis, que estão lá nas frutas vermelhas e roxas, são fundamentais nesse contexto. Tá. Diferença entre fibras solúveis e fibras insolúveis e a importância disso para a saúde intestinal. Certo. Fibra solúvel, como o próprio nome diz, ela tem uma certa solubilidade. Então, em contato com a água, ela vai formar um gel. O exemplo clássico é a semente de chia. Se você coloca a semente de chia num copo e coloca um pouquinho de água, vai formar um gel nessa semente. Isso vai fazer com que a gente tenha um maior volume do bolo fecal e que esse maior volume do bolo fecal chegue a um ponto em que me dê a sensação de evacuar e eu vá ao banheiro regularmente. Certo. Primeira questão. Uma outra questão, fibra solúvel, é alimento, né, algumas delas, para boas bactérias intestinais. Então, é a biótica. A microbiota intestinal, isso mesmo. Tá. E as boas bactérias a gente chama de bifidobactérias. E essas bifidobactérias precisam se alimentar de fibras, e aí as fibras solúveis, na maioria das vezes, entram com um ótimo recurso nesse sentido. A fibra insolúvel, ela vai passar pelo trato gastrointestinal sem essa solubilidade, mas ela é importante porque ela acelera o trânsito intestinal. Então, aquela pessoa que tem queixas de constipação, não vai ao banheiro regularmente, aumentar fibra solúvel vai ser importante para que esse trânsito intestinal fique aumentado, fique mais rápido. Certo. Qual que é a relação que existe, a gente sabe que existe, entre medicina, farmácia, bioquímica e nutrição? E aonde que vocês dão as mãos por várias vezes? Em tudo. Em tudo. Em absolutamente tudo. Então, vamos pegar o gancho da farmácia, né? Quando a gente trabalha com nutrição, com nutriente, o cardápio que você recebe tem um bastidor bioquímico muito grande que me cabe, né? Cabe na hora de pensar na combinação dos alimentos, ou me cabe na hora de fazer uma prescrição de um suplemento que você vai manipular na farmácia de manipulação. E um dos itens que faz diferença é a biodisponibilidade desses nutrientes, ou seja, o quanto eu vou aproveitar desse nutriente. Isso passa pela farmácia, porque na medicação eu tenho a biodisponibilidade dos medicamentos também, né? Então, na parte bioquímica, a base fisiológica, é bem fundamental que a gente entenda sobre isso, tá? Outra questão, eu preciso entender quais medicações os meus pacientes estão usando, porque eu posso ter interferência do horário do consumo do medicamento com o alimento ou do horário do consumo do medicamento com o suplemento que eu vou prescrever. Por exemplo, cálcio, eu não posso ministrar próximo de refeição, tem que ser longe de refeição. Por quê? Porque eu tenho uma biodisponibilidade melhor, o meu corpo absorve mais desse nutriente, né?
Em consequência, juntando essas duas áreas da nutrição e da farmácia com poucos exemplos, se eu tenho um conhecimento sobre biodisponibilidade, adequação de elaboração de cardápio, horário e quantidade e tipo de suplementação, o médico lá na ponta, ele vai colher os benefícios do tratamento que ele recebeu, que o paciente recebeu. Show de bola. É interessante, são nomes elegantes, bonitos, científicos, né? Na verdade, porque você é cientista. Mas esse conteúdo que a gente produz e que você principalmente grava nas suas redes, eu acho de extrema serventia. Pessoal, se você está procurando fake news, sim, a gente procura fake news e não sabe. Porque o algoritmo ele entrega aquilo que você costuma olhar mais, certo? E nem sempre é uma boa coisa a ser seguida. Por que não procurar páginas sérias, concretas e com informações sólidas, certo, doutora? Perfeito. Eu sempre falo para os meus pacientes, vocês têm o meu WhatsApp. Na dúvida, não vá para o ChatGPT, me manda uma mensagem, né? Pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas, infelizmente, eu acho que em algum momento ele vai estar muito habilitado a responder várias questões de forma científica. Mas, infelizmente, ainda não é nesse formato, né? Então, pergunte para um profissional realmente habilitado, sério e que passe confiança e... Não fique com a dúvida para a internet, porque a internet ela não vai te entregar a resposta que você deveria receber, mas a que ela quer vender, que alguém quer vender normalmente, né? Entendi. Existe algum tipo de alimentação para o verão, para a gente ficar mais protegido do calor, dos raios solares? Hidratação, a gente sempre bate na tecla, né? A principal questão, porque é um fator que, mesmo no verão, a maioria das pessoas não atendem de uma forma geral. É que você fala muito, né? Alimentação leve, hidratação. O que seria essa alimentação leve? A alimentação leve, normalmente, a gente atribui a uma alimentação baixa em gorduras, saturadas, principalmente, né? Então, ao invés daquela feijoada do sábado, carnes mais magras, evitar frituras, porque realmente dificulta o processo de digestão. Então, isso dentro do ambiente mais úmido, mais quente, acaba tornando a digestão um pouco mais lenta. E até mesmo para facilitar o processo digestivo de uma forma geral, né? Essa alimentação mais leve. Mas se a gente for pensar em fatores gerais da nutrição, a primeira questão é atenção com hidratação. Primeiro fator. Entendi. As castanhas, né? As sementes, a gente chama de comida de esquilo, que tem o ômega 3, o óleo, né? Qual que você mais recomenda, assim? Porque eu escuto falar muito mal do amendoim. Eu não sei se porque o amendoim é barato, e daí tem um lance mercadológico por trás. O que tem de mito e verdade aí? Não, primeiro o amendoim, dentro da classificação dos alimentos, ele não entra no mesmo critério das oleaginosas, que são as nuts. Tá. Ele vai entrar nas leguminosas, lá no grupo do feijão. Entendi. Curioso, né? Então, porque curioso. Parece sempre que ele está mais do lado das oleaginosas, isso. Mas na classificação em geral ele vai entrar no grupo das leguminosas. Não tem mal nenhum com amendoim, coitado, muito pelo contrário, né? Talvez essa facilidade que nós tivemos do acesso acabou popularizando e daí parece que não é bom, né? Barato não é bom, não, mas ele é uma ótima fonte de gordura insaturada, ele pode ser consumido. Aí vai depender em termos de quantidade, os objetivos de cada indivíduo. Mas não tem uma oleaginosa, né? Perdão, mais recomendada. Tem algumas situações que a gente acaba orientando mais de uma ou outra. Exemplo, eu preciso que o paciente aumente o consumo de selênio. Eu vou pedir que ele aumente o consumo de castanha do Pará. Com um limite de 3 por dia, porque a castanha do Pará ela está recheada de selênio e um excesso pode gerar toxicidade por selênio, né? Então, esse excesso também não é interessante. Se eu preciso que ele consuma mais cálcio, eu posso pensar em fontes vegetais de cálcio. E as amêndoas são fontes de cálcio, por exemplo, né? Além de toda a gordura boa que a gente já sabe que esses alimentos têm. As nozes, de uma forma geral, são fontes de zinco. Noz pecan, né? A noz comum. Então, vai depender muito do direcionamento que eu quero. Melhor alternativa, um mix. Um pouquinho de cada uma. Um poporri. Exatamente. E aí a gente consegue agregar uma série de nutrientes interessantes. Acho que essa é uma questão importante que para nós falarmos, Elton, porque às vezes as pessoas estão em dieta de emagrecimento e elas têm medo de consumir abacate, elas têm medo de consumir oleaginosas, elas têm medo de consumir amendoim, porque são alimentos que vão engordar. De fato, se eu sentar na frente da televisão e comer um potão de castanha de caju, que é aquela que ninguém consegue parar de comer,
elas são bem calóricas, né? Mas a questão não é deixar de comer, mas porcionar e incluir esses alimentos na dieta. Vou pegar o abacate agora como exemplo. Ele tem um dos principais antioxidantes, fitoquímicos antioxidantes que a gente tem na natureza, né? Então, ele é rico em glutationa. E esse fitoquímico, ele é fundamental para reduzir processo inflamatório. Então, pense no contexto de saúde ou da própria preparo para a gestação, o quanto a gente poderia se beneficiar de incluir esse alimento dentro do contexto da dieta, né? Então, acho que é importante tirar esse mito, assim, eu não como porque engorda, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Eu percebo as pessoas, quando vão ao mercado, né? Elas, às vezes, estão com pressa. E na pressa, você não faz nada direito. O que a gente poderia passar aí para quem está assistindo esse podcast, com você, doutora, sobre bons hábitos não alimentares, mas da busca do alimento de uma maneira mais organizada? Está na última palavra, planejamento. Ou seja, nutrição é planejamento. É planejamento 100%. Então, como é que eu vou no mercado sem saber o ingrediente que eu preciso comprar, porque eu não sei o que eu vou preparar, né? E, de fato, as pessoas que têm o hábito de fazer as marmitinhas em casa para a semana, né, e organizar a semana, elas tendem a ter um sucesso maior no plano alimentar, porque elas não precisam pensar no que comer. Elas já pensaram, elas já prepararam e elas só precisam aquecer. Então, o planejamento é um ótimo aliado tanto para a compra, porque aí eu tenho um cardápio meu, né? Não precisa ser um cardápio necessariamente que a pessoa fez no nutricionista. Mas se você já tiver lá segunda, terça, quarta, né? O que eu vou fazer de almoço, o que eu vou fazer de lanche, e eu vou ao mercado com esse planejamento, é a melhor alternativa. E esse é um ponto crucial do acompanhamento nutricional. Eu sempre friso isso, planejamento. Eu não sei cozinhar, você pode comprar a marmita pronta, ou você tem algum restaurante próximo que você possa se servir de alimentos que caibam aqui no nosso plano alimentar. Então, a gente vai encontrar a melhor alternativa para cada um. E acho que esse é um ponto importante também. Não existe uma dieta ideal, não existe um plano alimentar ideal. Existe aquilo que você vai conseguir fazer dentro daquilo que, de fato, você vai precisar em termos nutricionais e que a gente vai avaliar juntos, né? Curva metabólica do organismo no processo diário e um recado para as futuras mamães e para a população em geral. Qual que é o último horário ideal para a refeição? A ceia. Polêmico. Essa é uma informação muito polêmica, especialmente num momento em que estão vindo muitos estudos falando sobre jejum, sobre esse jejum intermitente e o quanto o jejum pode influenciar de forma benéfica no processo de longevidade ou até na própria saúde metabólica de uma forma geral, né? Mais uma vez, não existe um horário ideal. Quanto antes puder consumir a última refeição do dia, melhor. Mas isso vai depender muito da sua rotina, né? Não vou te dizer que tem um horário ideal. Puxa, se eu durmo às 10, se eu conseguir jantar até umas 3 horas depois, até para que eu faça a digestão de forma adequada, para que o processo de digestão não interfira no sono, esse é um fator importante. Se a gente consome alimentos muito tarde, tem alguns estudos que mostram que essa alimentação tarde influencia na síntese de melatonina. E aí, se eu tenho interferência na síntese de melatonina, eu não vou dormir bem. Se eu não vou dormir bem, eu posso ter o risco de hiperfagia, aumento da fome no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. Entendi. Não é à toa que trabalhadores noturnos normalmente são aqueles que mais têm tendência à obesidade. Né? Então, essa crononutrição, né? esse sono reparador pode fazer diferença nesse fator de fome e saciedade. Porque sono é nutrição também, né? Muita nutrição. É isso aí. A gente está entrando na etapa final aqui. Antes das tuas considerações, eu queria saber o seguinte. Era eu criança, eu escutava café da manhã de rei, almoço de príncipe e a janta de mendigo ou do plebeu. Isso é mito ou tem variações aí? Podemos seguir essa lógica, né? Mas a gente vai ter variações de tolerância. Exemplo, antigamente também me diziam que não podia pular o café da manhã, né? E
tá tudo bem você pular o café da manhã se você acorda sem apetite e se você vai ter apetite mais próximo do almoço, mais próximo da metade da manhã, né? Então, quanto menos a gente aumentar volume de alimentos no período da noite, de fato, melhor. Mas, mais uma vez, não é uma regra. Então, o que a gente precisa entender? Que tem que se encaixar na sua rotina. Eu vou pegar um exemplo de outros grupos de pacientes que eu atendo, né? Que, às vezes, tem essas queixas que nós conversamos anteriormente, mas que são praticantes de atividade física, não são atletas, efetivamente, mas são praticantes de atividade física de forma muito séria e que tem essa contradição. Se eu comer antes do treino, eu não treino bem, ou... eu preciso consumir alimentos antes do treino para, de fato, treinar bem. Então, isso vai variar muito de acordo com cada um dos indivíduos, de acordo com a tolerância, de acordo com a rotina. Então, é por isso que a avaliação individual é preponderante nesse caso. Perfeito. Doutora Letícia, uma mensagem final do teu momento orgânico aí, para eu agradecer a sua honrosa presença aqui, produzindo esse conteúdo tão importante que é a saúde vinda pela boca. Porque eu acredito muito que somos o que comemos, né? Claro que eu não tenho cara de Big Mac nem de uma cerveja gelada, mas eu gosto dos dois. Sim. E eu acho que o equilíbrio ajuda a você consumir coisas que não são tão saudáveis, mas que você não deve estar comendo todo dia ou consumindo todo dia. Por favor. Bom, primeiro que, de fato, todo tratamento de saúde, ele requer um olhar fundamental para a nutrição. Certo. Que as pessoas precisam entender que a nutrição, hoje, em 2020 mais, ela é muito mais do que emagrecimento, do que ganho de massa muscular, do que nutrição esportiva, que era o entendimento que a gente tinha anteriormente. Então, a nutrição ajuda na síndrome do ovário policístico, na endometriose, na fertilidade do homem e da mulher, no climatério e na menopausa. A nutrição ajuda em transtornos de ansiedade. A nutrição ela é muito ampla. E, às vezes, a gente está tentando tratamentos diversos sem sucesso, mas nós não estamos olhando para a base. Então, entendam a nutrição como uma base de qualquer tratamento de saúde. E eu entendo que, muitas vezes, o acesso ao nutricionista ele não é amplo, né? Não é todo mundo que consegue chegar a esse profissional, até porque, infelizmente, os planos de saúde não têm uma dimensão ainda de profissionais e a oferta desse serviço de uma forma valorizada. Certo. Mas quem puder investir numa avaliação com um nutricionista sério, científico, né, e ético, eu acho que vai sair desse momento com o entendimento de, puxa, eu não sabia. Eu nunca tinha pensado nisso antes, né? Então, acho que esse é um fator fundamental aí, pensando da saúde de uma forma geral. Perfeito. Bioma 7, aqui pode tudo, desde que sejam vocês, sempre com Letícia Mazepa, minha amiga, doutora, pesquisadora, cientista e que ajuda aí os casais a terem o seu primeiro bebê e a saúde da população como um todo. Parabéns. Muito obrigada.